Olá pessoal, estamos de volta com o Desafio PM número 8. Hoje nós vamos falar de uma questão da área de qualidade, mais uma questão que requer de você aí um conhecimento específico, especializado, mais uma vez em que apenas a experiência não vai resolver o seu problema. O PMP realmente traz uma série de questões situacionais, mas ele tem também várias questões relacionadas ao conhecimento de determinadas teorias que você tem que conhecer, que não há como fugir delas, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos gráficos de controle. Vamos só pontuar o assunto, porque a questão trata disso, mas é importante que você investigue. Você investigue, por exemplo, no Prep PM Brains, que é o nosso curso. Eu não quero te pegar de surpresa, mais uma vez, em função disso eu venho aqui falar de como é que vai funcionar a nossa política de preço no final desse ano e também no começo do ano que vem. E daí para frente, né? Até 31/12 de 2012, até o final desse ano, você consegue comprar, né, o nosso curso por R$ 499, que é o preço atual. E você consegue utilizar o nosso curso comprando, né, até 31/12 de 2012. Se você comprar hoje, por exemplo, você vai ter o acesso até o dia 31 de julho de 2013, que é quando vai ter a virada, né, do exame PMP. Ele vai passar a se basear na quinta edição. Então, esse é um momento bastante propício para você fazer a aquisição, porque você garante esse preço, né, mais barato, e tem condições de estudar até o momento da virada da prova. Certamente você não vai querer deixar para fazer a prova depois do dia 31 de julho de 2013, tá? Se você optar por comprar a partir do ano que vem, a gente já vai ter um reajuste de R$ 100, o curso passa para R$ 599 e volta à nossa política de acesso de 6 meses de utilização do curso. Ou seja, o momento está muito bom, não há por que você não optar, né, por fazer a aquisição do nosso curso no momento atual. Recado dado, vamos então para a nossa questão. Aí, antes disso, né, o endereço aí do Prep PM Brains, que é preppm.brains.com.br. Vai lá, clique em comprar agora, você recebe acesso imediato, já assiste os nossos vídeos e vai poder usufruir também do meu apoio, né, durante a sua preparação. Bom, sem mais delongas, deixa eu só ver se a minha... Opa, já estou passando para um outro slide aqui. Deixa eu só colocar a minha caneta funcionando. Bom, agora tá beleza. Desafio PM8, ele diz o seguinte: durante um projeto de criação de um call center, 1000 novos computadores precisam ser instalados. Como esse processo de instalação já é realizado há muitos anos pela empresa responsável, é possível gerenciá-lo quantitativamente. Se a gente está falando de gerenciamento quantitativo de processo, né, já vem a ideia da curva normal, já vem a ideia dos gráficos de controle. A ideia, continuando a questão, né, eu parei aqui, ó. A ideia é que sejam gastos 20 minutos na instalação de cada computador, de cada um dos 1000 computadores. Os limites de controle são 23 minutos e 17 minutos, né, para cada uma dessas instalações. Após a instalação de 11 equipamentos, aí já foram feitas algumas medidas. Os tempos foram os seguintes: então tem que ser instalados 1000, né? Mas já foram instalados 11 e foram coletados esses tempos aí, ó, 20 minutos e 12 segundos, 19 minutos e 10 segundos, 19 e 56, 21 e 45 e assim sucessivamente. Nós tivemos coletadas aí 11 medições. O que isto significa? Letra A, o processo está sob controle e não precisa ser ajustado. Letra B, uma causa especial deve ser investigada e o processo deve ser ajustado. Letra C, os limites de controle devem ser ajustados. Letra D, o relógio de quem está medindo os tempos deve ser ajustado. Bom, antes da gente responder, vou falar rapidamente aqui sobre os gráficos de controle, que tem esta figura que os representa muito bem. Opa, acho que eu fiz uma bobagem aqui, né? Vamos retomar e deixa eu habilitar mais uma vez a nossa canetinha aqui, né? Vamos voltar. Como é que é essa representação dos gráficos de controle, então? Eu tenho o valor médio, que é o valor esperado para a variável que está sendo medida, e a nossa variável que está sendo medida nesse caso aí
é o tempo gasto para se instalar cada computador, né? E o tempo esperado, o valor esperado para essa instalação é de 20 minutos, conforme foi colocado. A gente também tem o limite superior de controle, que nesse caso é 23, conforme dado lá pelo problema, e a gente tem o limite inferior de controle, que nesse caso é 17. O gráfico de controle também tem outras duas linhas, que são essas linhas não pontilhadas, que são os chamados limites de especificação. Eu não vou entrar no mérito, porque para responder a essa pergunta, a gente não precisa desse conceito. Basicamente, gente, um processo está sob controle, primeiro, se nenhum ponto está fora, né, dessas duas linhas pontilhadas. Por esse critério, o processo estaria sob controle, porque todas as medições que foram citadas aqui, olha, 20.12, 19.10, 19.56, elas estão dentro daqueles limites que foram colocados, que são os limites aqui da linha pontilhada. Agora, o problema, gente, o grande problema é que existe uma outra coisa que faz com que um projeto também seja considerado fora de controle, que é a chamada regra do 7, que significa o quê? Você ter pelo menos 7 pontos em sequência de um lado da média. Então, olha só, esse ponto aqui fora, né, dos limites de controle faria com que o processo estivesse fora do controle, mas não é nosso caso, né? Agora, da mesma maneira, se a gente tiver 7, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de um lado da média, né? Então, na verdade, a nossa média aqui é 20. Se eu tiver 7 pontos acima ou 7 pontos abaixo ou acima, de forma consecutiva, e foi o caso, né? As medidas que foram feitas aí, a gente tem 7 pontos consecutivos abaixo do valor, abaixo ou acima, deixa eu só conferir, isso abaixo do valor de 20 minutos, significa também que o processo ele está fora de controle. Vamos contar? Olha só, a gente tem, a princípio, acima de 20, depois abaixo, depois acima de novo, e depois aqui é sempre abaixo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Ou seja, a resposta correta para esse problema é a letra, vamos só ver aqui, é a letra B, né? Uma causa especial deve ser investigada e o processo deve ser ajustado. A letra A diz que o processo está sob controle, ele não está, porque a regra do 7 foi atingida, né? Então ele está fora de controle. Agora, é a letra B, ou seja, o processo ele tem que ser ajustado, ele não está sob controle e uma causa especial deve ser investigada. Falando rapidamente de causa especial, toda vez que um processo ele atinge uma dessas duas condições que mostra que ele está fora de controle, significa que tem algum elemento externo, não normal, não convencional dentro do processo que está gerando essa variação muito grande. E esse elemento externo, essa causa especial, tem que ser tratada e tem que ser removida. Letra C, os limites de controle devem ser ajustados. Não há necessidade de ajuste de limite do controle, pelo que o problema está dizendo aqui. E letra D, o relógio de quem está medindo os tempos deve ser ajustado. Também não há nada que indique que o relógio está calculando de forma incorreta os valores aí, as medições, tá bom? Então, basicamente, gente, vocês precisavam de conhecer a regra do 7, precisavam de conhecer o conceito de causa especial, de processo sob controle, de processo fora de controle. Aqui eu tenho que ser rápido, né? Eu tenho que ser mais objetivo na resposta da questão, mas pode ser, eu até imagino que muitos de vocês não tenham esse background, essa teoria. Lá no Prep PM Brains a gente tem isso tudo descrito nos vídeos e se tiver alguma dúvida, você já sabe, né, é só mandar para mim lá no curso e para minha equipe também, a resposta ela chega em no máximo 24 horas úteis, ou seja, um dia útil, tá bom? Com relação ao desafio PM8 era isso que eu tinha para dizer. Semana que vem a gente traz o nosso próximo desafio e tem mais novidades por aí também para ajudar você a passar no exame PMP. Um grande abraço e até a próxima.